Bom dia, turma do terceiro A e terceiro B. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Carol. Estou fazendo essa videoaula hoje para falar um pouquinho sobre o gênero dissertativo argumentativo, que é a redação cobrada na prova do Enem, também de diversos vestibulares. Como nós vamos entrar em breve no nosso currículo, né? Apostila do primeiro bimestre, e já vai ser trabalhada essa questão do artigo de opinião, que ambos têm a mesma estrutura, o artigo de opinião e o gênero dissertativo argumentativo, eles possuem as mesmas características, que é argumentar, persuadir. A única diferença é que o artigo de opinião você pode escrever em primeira pessoa, porque você está diretamente dando a sua opinião, e a dissertação ela tem que ser escrita em terceira pessoa, né? Você não pode se manifestar claramente, você tem que ter um afastamento maior, mas colocando o seu ponto de vista, né? Então, fazer uma prova quando já se sabe o que será exigido é muito mais fácil e menos estressante, né? Por isso, além de saber como se dará o processo de avaliação do texto, é preciso entender e conhecer a estrutura esperada que você siga. Então, se é pedido para você um texto dissertativo argumentativo e você não conhece a estrutura, obviamente você irá tirar 0, né? Você não vai conseguir desenvolver o texto sem conhecer a estrutura, né? E qual que é a função desse texto, né? É importante que vocês lembrem que cada texto, cada gênero apresenta uma função, né? Se nós pensarmos em uma receita culinária, nós vamos ver que a função é qual? É ensinar a preparar determinado prato, apresentando passo a passo. Então aí nós vamos ter o gênero prescritivo. No caso, o próprio nome já sugere a função, dissertar de forma argumentativa. Então, o objetivo é fazer o quê? Defender um ponto de vista, né? Então, quando você desenvolve um texto dissertativo argumentativo, você deve levantar um ponto de vista, você deve fazer uma tese e argumentar em sua defesa. Então, o que é uma tese? A tese é aquilo que você defenderá ao longo do seu texto. Ela precisa estar presente logo no primeiro parágrafo. Ela é a base do seu texto, precisa ser muito bem defendida, visando o convencimento do seu leitor sobre o seu ponto de vista. Então, você vai ter um tema, né? Por exemplo, a redução da maioridade penal. Né? Diante desse tema, você vai se posicionar. Se você é a favor ou se você é contra a redução, né, de 18 para 16 anos. É um exemplo. Aí você... eu sou a favor. Então, você tem que criar uma frase de sentido completo, que tenha sujeito, verbo e complemento, e que responda uma pergunta que fica na sua cabeça, ela não aparece por escrito. Você escreve a sua frase e você pergunta: o que eu pretendo mostrar? Eu pretendo mostrar que a redução da maioridade penal deve ocorrer, ou a redução não deve ocorrer, a redução da maioridade penal. Respondeu? Se respondeu, não ficou incompleta, não ficou vaga, ficou clara, é uma tese. Depois você pergunta para a tese por quê? Por que deve ocorrer a redução? Né? Porque muitas pessoas ficam impunes devido ao fato de serem consideradas menores, porque muitos menores são aliciados para o crime, para o tráfico, por não sofrerem uma penalidade dura, para a sociedade ter mais o sentimento de justiça. Então, tudo isso que eu falei são os argumentos. Então, você tem que fazer uma tese, primeira coisa, você tem que fazer uma tese, que é o início do seu primeiro parágrafo.
Depois, essa tese precisa de argumentos para ela ser forte, para eu convencer meu leitor de que a minha tese é válida. Ok? Aí agora, qual a estrutura do gênero dissertativo argumentativo? Como, né, vocês sabem, vocês devem defender um ponto de vista a partir de argumentos. Como que eu crio esses argumentos? Primeiro, vocês têm que ter um conhecimento sobre o assunto. Ninguém consegue escrever uma redação sem saber nada sobre o tema. Eu dei o exemplo da maioridade penal. Poderia ser legalização do aborto, poderia ser diversos temas, né? Não necessariamente tem que ser um tema que precise de um ponto de vista a favor ou contra. O artigo de opinião que precisa ser a favor ou contra. Existem temas que não dá para você ser contra. Por exemplo, o desmatamento. Ninguém vai ser a favor do desmatamento. E pode ser um tema. Desmatamento da Amazônia. E isso pode ser um tema. E não tem como você se posicionar a favor. Isso é o texto dissertativo, que não necessariamente tem que ser polêmico. O artigo de opinião precisa ser polêmico, ele precisa ter dois lados, um a favor e um contra. Bom, para você ter argumentos fortes, convincentes, você precisa citar dados, estatísticas, exemplificações, pessoas estudiosas sobre o assunto que falaram sobre isso. Você tem que comprovar por argumentos, não por achismo. Certo? Achismo não convence. O que eu vou conseguir convencer são argumentos concretos, são dados, estatísticas, exemplificações e argumentos de autoridade, né? Como que é essa estrutura? Ela possui 3 partes. Ela possui a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Certo? Na introdução você vai fazer o quê? A tese, né? Você vai apresentar a tese e você vai citar os argumentos. Apenas isso. Você não vai ficar explicando muito, não, no primeiro parágrafo. Você vai fazer a tese, citar o porquê da sua tese, que são os argumentos, né? É muito importante que nesse momento você consiga identificar argumentos que você tenha como desenvolver. Porque se você falar uma coisa que depois você não tem conhecimento para desenvolver, vai ficar muito vago. Aí você não consegue sustentar os seus argumentos. Então, nesse momento, é muito importante que o assunto fique bem apresentado, pois esse será o contato inicial entre o leitor e o texto. Lembre-se de contextualizar bem o leitor sobre o assunto, como se ele não soubesse. Não adianta você supor que ele já sabe, então não precisa explicar. Não, você tem que ir pela premissa de que a pessoa não sabe aquele assunto, tá? Então, este é o parágrafo que vai guiar toda a sua redação. Se você não for claro na introdução, vai comprometer todo o restante da sua redação. Então, você tem que ter uma atenção muito especial no momento da sua escrita e no momento do uso dos conectivos, as palavras que ligam uma frase à outra, as conjunções, né? Por exemplo, na introdução, você vai explicar o porquê da sua tese, tem que ser uma explicativa, uma conjunção pois, porque, né? Depois, lá no meio, se você for apresentar uma visão diferente, você vai colocar uma adversativa. Lá no fim, no último parágrafo, você tem que entrar com uma conclusiva, certo? Assim, quando você faz citação, quando você traz exemplos, você está trazendo força para o seu texto, né? Mas você deverá sempre ser claro naquilo que você está mostrando que é a sua tese. O desenvolvimento é o momento que você vai desenvolver as argumentações usadas na introdução. Pode ser 2 ou 3 parágrafos, vai depender do seu conhecimento sobre o tema e da quantidade de argumentos que você citou, que tem que ser de 2 a 3. Menos que 2 é muito pouco, mais do que 3 é muito.
Então aí você vai defender a tese com os argumentos. Então esse texto deve conter a defesa da tese no início, e depois, no segundo parágrafo, é a hora de argumentar, de discutir, de questionar, mostrar seu senso crítico, selecionar, né, não ultrapassando o número de linhas, que é até 30, certo? Esse texto deve ser feito de maneira impessoal, evitando marcas de pessoalidade, então sempre em terceira pessoa, certo? Olha a pessoa verbal que você vai manter. Se você começar, é o presente, você vai sempre optar pelo presente, não pode ficar mudando também as pessoas, né? Bom, você deve também não usar esses achismos, eu acho, eu acredito, mesmo porque você não vai usar o eu. Mas se for um artigo de opinião que você pode usar a primeira pessoa, mesmo assim, você não vai falar eu acho isso, eu acho aquilo, certo? Cada parágrafo ele precisa ter uma conexão com o que foi dito anteriormente. A conclusão, eu acho que é o momento mais complexo, que é o momento que você deve mostrar uma solução para o problema apresentado. Você tem que retomar o assunto falado lá no início, que é a sua tese, de forma que você consiga amarrar tudo e apresentar proposta de intervenção. O Enem cobra proposta de intervenção, que são medidas que possam ajudar a resolver o problema discutido, né? Então é o momento de fechamento de ideias. Eu lembrei de uma citação, vou colocar na conclusão. Não é o momento. Não é o momento, a conclusão não tem que colocar ideia nova, é apenas fechamento das ideias, tá? Novos argumentos não devem ser utilizados, porque o momento de argumentar já foi, certo? Então, diferente dos vestibulares, o Enem exige uma proposta de intervenção. O que é isso? Que você tenha uma solução para o problema, certo? Então você deve apresentar no seu texto de forma detalhada a quem compete, qual é o órgão responsável, qual é a causa raiz para esse problema poder ser resolvido. Então você tem que finalizar sem deixar nenhuma ponta solta, certo? Então, pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a estrutura desse texto que nós já trabalhamos. Nos dias que estávamos tendo aula presencial, eu iniciei o assunto, pouquíssimos alunos, né, do terceiro A, acho que teve até alguns que não tinha nenhum aluno, do terceiro B um pouco mais, tinha mais alunos, mas independente, eu estou trazendo aqui algo que é importante não só para o currículo, não só para a apostila, mas creio que para a vida de vocês, conhecer esse texto é de suma importância para tudo e qualquer coisa que você tenha em mente, seja fazer vestibular, seja fazer Enem, seja prestar um concurso, você tem que saber fazer esse texto, certo? Então hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o texto dissertativo e artigo de opinião, que muda muito pouco. A semana que vem eu estarei no Turmas com vocês. Essa semana não estive por problemas técnicos, mas a semana que vem estarei no Turmas. Aguardo todos vocês para que nós possamos interagir e ter um aprendizado cada vez melhor. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Preciso que vocês finalizem as atividades do Centro de Mídias. 90% de ambas as salas está em vermelho, o que significa que você não está com presença e não está com nota. Porque se você está em vermelho é porque você não fez nada. Então é hora de organizar a sua vida escolar. Eu vou precisar dessas atividades do Centro de Mídias como um dos instrumentos de avaliação para dar a nota do primeiro bimestre. Se você está tudo em vermelho no Centro de Mídias, então vai prejudicar a sua nota. Obrigada e até semana que vem.